Estamos de volta aqui com Economia e agora investimentos. Estamos falando aqui com o Invest Minas, com o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, ele que está conversando com a gente aqui sobre vários investimentos em Minas Gerais. E a gente começou o programa, a prosa ficou muito boa e eu prometi que logo no início do programa eu ia fazer aqui uma explicação do que é o Invest Minas, apesar da gente já ter recebido aqui o Adriano, já falou com a gente no AgroB, nosso outro programa aqui da casa. É importante a gente falar o que o Invest Minas é um antigo INDE, né? Ou seja, é uma empresa, assim como tem o Invest São Paulo, agora temos o Invest Minas desde o início do ano, né? Exatamente. O INDE é uma instituição super tradicional, né? Foi criada há 53 anos com o propósito de contribuir com a industrialização de Minas Gerais. Foi a primeira agência desse tipo no Brasil e na América Latina, América do Sul, perdão. É bom que se diga isso. No final do ano passado, muitas das vezes a gente tinha que explicar o que era INDE. Tem até uma história curiosa que eu estava num evento nos Estados Unidos e uma das empresas com que a gente estava conversando me perguntou se o INDE era a agência do Estado americano de Indiana. Ou seja, a gente precisava ficar explicando o que era INDE. Então, desde o ano passado, a gente mudou o nome, fez um rebranding, né, do nosso nome. Então, a mudança do nome foi muito para usar ali o habitual nas negociações internacionais, né? Um Estado que quer ser protagonista nas relações internacionais e na atração de investimento, a agência desse Estado precisa carregar o nome de Minas no seu próprio nome. Por isso, Invest Minas. Diz diretamente qual que é a nossa missão e nosso propósito. Por isso, essa mudança. Perfeito. Explicou? Entendeu aí você de casa? Agora está tudo certinho, agora ficou bem explicado. E nessa coisa de buscar investimento, de correr atrás das questões todas, tem uma coisa que chama muita atenção, a gente já tratou aqui na casa em outros programas, como o AgroB também, sobre essa questão do modal ferroviário, né? Se a gente olha hoje para a malha viária, né, do Brasil, de Minas Gerais, você olha e fala assim, isso ao longo prazo, isso se não for resolvido, a gente vai ter um problema para escoamento de produtos, a gente vai ter dificuldade para ter caminhos para fazer a logística acontecer. Mas, em paralelo a isso, uma grande conquista também de Minas Gerais foi ter trazido as grandes empresas do e-commerce, né? Tem empresas aí fortíssimas, a Amazon, Mercado Livre, são empresas fortíssimas que estão aqui. Então, elas conseguem se virar e vão pela malha aérea e a coisa vai. Mas a gente precisava de um modal ferroviário, né? E isso tem sido pensado, tem sido articulado, né? O Brasil passa por uma verdadeira transformação em relação ao modal ferroviário, né? E por quê? A gente teve uma mudança do marco regulatório, e é bom que se diga que Minas foi anterior à mudança do marco federal, liderada lá pela nossa Secretaria de Infraestrutura, com o secretário Fernando. Antes, o regime para se construir uma ferrovia, o Estado precisava fazer a concessão. Aí a mudança é que hoje é um ato autorizativo. Então, se você é uma empresa e quer construir uma ferrovia, você apresenta o projeto. Quando é uma ferrovia entre mais de um Estado para o governo federal, quando é dentro do próprio Estado aqui para a nossa Secretaria de Infraestrutura, e o Estado vai e te autoriza a construir aquela ferrovia. E isso está gerando um boom de novos projetos em ferrovias, de tal forma que a gente projeta aí que nos próximos anos, próximos 5 a 10 anos, nós teremos algo em torno de 40 bilhões de investimentos em novas ferrovias em Minas Gerais. E aí não é só a ferrovia. Pensa o que você precisa para construir a ferrovia. É o trilho, é a locomotiva. Quantas peças tem dentro de uma locomotiva? É o vagão. Então, nós estamos, inclusive teremos um evento, vem para Minas Ferrovia na próxima semana, no dia 6 de abril, junto com a Federação de Indústrias e o governo de Minas junto com a Federação de Indústrias, para a gente mostrar essas oportunidades. Quais são as oportunidades das empresas fornecerem para a cadeia ferroviária? Você tem, por exemplo, o Vale do Aço, um grande polo, né, de metal mecânico. Há muitas oportunidades que podem se abrir para que as empresas do Vale do Aço entrem nessa cadeia de fornecimento do setor ferroviário. Por isso, para a gente, é muito estratégica essa agenda. Que interessante, né? Então, você começa a ter uma mudança e ficar independente de uma forma de transporte. Isso mata qualquer logística, né? Qualquer caminho, né? Especialmente quando a gente para olhar Minas Gerais, onde a gente tem
uma produção mineral gigante, uma produção do agronegócio gigante e que, em grande medida, é para exportação. Imagina você usar o modal ferroviário para chegar no porto. O ferroviário é muito mais barato, muito mais eficiente. E esse modal ferroviário ele vai aliviar, inclusive, o trânsito das cidades, porque você vai ter menos transporte de produtos nas estradas, logo menos acidentes, ou seja, é um efeito dominó positivo. Né? Com certeza. E nós estamos buscando tirar o máximo que a gente possa de oportunidades desse novo paradigma do setor ferroviário no Brasil. A gente teve um dado, né, que a gente começou falando aqui, dos 70 bilhões de reais em investimentos, que, colocado aí, noves fora, aumenta ainda essa possibilidade. Isso desde 2019. A gente tem uma perspectiva de um ano de 2022, um ano difícil, guerra, né, que pode se tornar uma guerra mundial, do jeito que a coisa está caminhando. Estamos vivendo um momento de hiperinflação, né, um caminho complexo. Mesmo assim, mesmo com esse cenário, dá para a gente fazer um prognóstico positivo de crescimento para o ano de 2022, que mal começou, né? Terminamos o primeiro trimestre. Você está certo que é um ano de certa incerteza, né? Especialmente que a gente tem ciclo político, né? Eleições, isso tudo gera alguma incerteza. Certa incerteza, parece até poesia, né? É uma certa incerteza. Mas é mesmo, porque assim, além de tudo, é ano político. Exato. Ou seja, tudo gira em torno de assuntos que vão atrapalhar a economia de alguma maneira. E a decisão de investir, ela pressupõe confiança. Uhum. Mas, de toda forma, nós estamos vindo de 2021, que foi o melhor ano histórico nosso na Invest Minas de atração de investimento. Foram 104 bilhões de novos investimentos atraídos no ano passado. O PIB de Minas cresceu um pouco mais de 5% em 2021, que é um pouco acima do que cresceu o Brasil. 0,5% acima do que cresceu o Brasil. A gente tem uma meta de atração de investimento que ela é um pouco menor do que a gente atraiu no ano passado, mas a gente já tem indicadores positivos em relação a 2022, que é a geração de empregos. Minas acabou de fechar o mês de fevereiro com 44 mil novas vagas sendo geradas de empregos. É o segundo estado do Brasil que mais gerou emprego. Isso certamente reflete ainda a retomada da economia no pós-pandemia e reflete também muitos desses investimentos que nós estamos atraindo com as empresas entrando em implantação, entrando em operação no nosso estado. Você falou uma coisa muito importante, né? A gente falou tanto de coisa ruim, mas tem um fim da pandemia, ou pelo menos a endemia acontecendo, né? A grande expectativa é que a OMS considere a endemia já do Covid-19. E isso, de certa forma, você está falando aí de anos em que o mar estava revolto demais e mesmo assim os investimentos foram buscados e tudo mais. Tendo um cenário ideal de epidemia, né, passando para a endemia, facilita até mesmo as negociações. Eu imagino que o mundo virtual ele facilitou demais. Muitas das coisas que você está apresentando aqui, 90% foi do mundo digital, mas uma visita, uma ida, uma comitiva, é um dinheiro bem gasto, né? Uma viagem bem gasta na hora de um investimento desse, né? O olho no olho faz muita diferença, né? E aí a gente tem que pensar também em algumas culturas, né? O jeito que outras culturas costumam fazer negócio. Na Índia, por exemplo, que a gente esteve conversando, é muito importante que você tenha uma proximidade, quase que familiar. Foi bom você ter tocado no ponto. A empresa ACG, lembro que os executivos da empresa, quando abriram a reunião conosco, disseram que Minas Gerais e a ACG é uma família. Ou seja, a confiança ela está por trás dos negócios. Então, Exato. Isso se constrói no presencial, né? De você estar ali marcando presença no dia a dia, mostrando que está interessado. Você sabe que aqui no programa eu falo muito isso. Dá para fazer virtual? Dá. Dependendo da situação, tá viajando, né? A gente faz virtual, mas o presencial ele é insubstituível, porque a gente está aqui batendo papo, podendo ter uma noção, a respiração ali, você entende que a pessoa quer falar mais alguma coisa, então imagino que na hora da negociação
isso conta mesmo absolutamente, né? Isso aí O virtual ele veio para ficar, a gente nunca vai viver mais sem a presença do virtual é outra, outra poesia. sem a realidade de você, hoje se fala em metaverso, etc., mas eu acho que nos negócios é fundamental que se tenha o presencial e nós estamos buscando tirar proveito dessa retomada. Você falou já sobre a questão dos municípios, né, serem atingidos ou sendo aí contemplados, a palavra melhor, com esses investimentos. Os municípios hoje, eles pleiteiam, buscam o governo, buscam o Investe Minas já com soluções, já com projetos. Há possibilidade, por exemplo, de um prefeito que está nos ouvindo, que está nos acompanhando aqui no programa, apresentar um projeto. Olha, eu tenho uma cidade, eu vi inclusive numa pesquisa para a gente fazer essa entrevista, tem cidade até se vendendo, né? Eu sou uma cidade importante e tudo mais. Faz parte do jogo essa busca da cidade por ter esse investimento? Muito. Isso acho que de tudo que nós fizemos ao longo desses 3 anos, talvez aquilo que eu mais me orgulhe é que nós conseguimos compartilhar, mudar um pouco da mentalidade das cidades, dos prefeitos, dos secretários, tornando-os protagonistas nesse processo de promoção de investimentos. Antes, a gente recebia, às vezes, o governo, né, recebia visita de secretários, de prefeitos, que ia na saúde pedir uma verba para o hospital, que ia na educação pedir uma verba para reformar a escola, mas não se lembrava do desenvolvimento econômico, não passava lá para tomar um café com a gente. E o que a gente está vendo hoje? Ele continua, mas ele vai lá e pergunta assim, eu quero que meu município seja mais atraente para novos negócios, para novas empresas. Então, acho que houve essa mudança de mentalidade. E aí, te respondendo, né, se eles trazem projetos, né, isso é fantástico. Tem um caso que explica bem isso. O Mário, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Ituiutaba, lá no Pontal de Minas, né, a pontinha do nariz. E ele esteve conosco em 2019, logo quando a gente tomou posse nessa gestão. E nós falamos para ele coisas que a gente entendia que o município deveria ter para se tornar mais atrativo. Ele disse que foi embora com vergonha, porque ele não tinha nada. E aí voltou agora, no final de 2021, com um super programa todo estruturado, inclusive chama Investe Ituiutaba. Ele até brincou, né, que a gente estava no processo de mudança do nome de Indy para Investe Minas, que a gente estava copiando. Quem nasceu primeiro, né, Investe Ituiutaba ou Investe Minas? Mas eu conto essa história para dizer como que o contato conosco tem fomentado prefeituras, secretários a estruturarem seus processos, as suas políticas de atração de investimento. Então, são todos muito bem-vindos. Nós recebemos constantemente muitos prefeitos e são todos muito bem-vindos para conversar conosco. João Paulo, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bom para a gente elucidar alguns investimentos, entender algumas outras questões. Porta sempre aberta aqui do Economia Agora. Novidades, a gente está aqui, viu? Obrigado. Prazer estar com vocês. Conversamos com João Paulo Braga, diretor-presidente do Investe Minas. E você? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção aqui ao nosso programa. Gostou aí das novidades do investimento? Compartilhe esse programa se você está acompanhando pela internet. Mande recado aí para o seu vizinho, para o seu amigo. Estamos também no canal 527, Claro HD e no 9 Analógico. Um abraço e até o próximo.